Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal aqui do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, onde tem uma playlist de todos os nossos evangelhos que são realizados aqui. Também no YouTube você encontra como Ângela Esteve 17. Toda semana a gente traz um tema aqui para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre, trazendo esclarecimentos sobre muitos dos seus dizeres durante a sua vida aqui. E esse conhecimento vai trazendo para nós, para o nosso espírito, esclarecimento, uma luz, inclusive, para a solução de algum problema que nós estejamos atravessando nesse momento. Então, é o momento da nossa pausa semanal para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre o nosso espírito imortal, sobre a nossa vida mesmo, né? Porque, afinal de contas, é o nosso eu, né? É a nossa individualidade que está aqui nesse planeta para evoluir, para crescer. E nós precisamos do conhecimento para isso. Nós precisamos de conhecimento, de autoconhecimento, para que a gente possa realmente exercer a espiritualidade, que é a finalidade de todo o ser humano que está aqui na Terra. Mesmo que alguns ainda não estejam despertos para isso, mas essa é a finalidade de todos nós, né? O Pai não criou ninguém diferente. Então, nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje. Muito boa noite para quem está entrando agora e pedir a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que Ele esteja conosco mais uma vez no evangelho dessa noite, pedindo que Ele nos ilumine, que esteja no meio de nós e que nós possamos entender as lições que nós vamos aqui repetir suas palavras, mas agora com um entendimento diferente. Que as bênçãos do nosso Mestre possam recair sobre todos nós nesse momento. E nós então pedimos licença para dar por iniciado o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Foi-me solicitado esse tema, e esse tema inclusive foi o primeiro evangelho do ano que no grupo Semente de Luz nós realizamos, e os mentores foram muito incisivos em relação a essa questão que está em Mateus, no capítulo 6, versículos 19, 21 e 25 e 34. É um capítulo razoavelmente longo. Eu vou ler para vocês, mas que diz muito a nossa vida diária, muito, né? O que foi solicitado para hoje é a parte que fala de buscar o primeiro reino de Deus, para que explicasse o que era isso, primeiro buscar o reino de Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então vamos entender o contexto de tudo isso. Então Jesus, no momento em que ele estava pregando, né, ele disse o seguinte: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas?
E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão em toda a sua glória se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo que hoje é e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos ou que beberemos ou com o que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Precisa entender isso aqui, né? Porque as pessoas costumam achar que e tomar essas palavras de Jesus ao pé da letra. E realmente isso seria uma negação de toda a previdência divina e de todo o trabalho e também de todo o progresso da humanidade. Então nós precisamos entender. Jesus falava de uma forma global, com um sentido, que mesmo que a gente venha aqui para esta terra, a gente está aqui encarnado, a gente precisa trabalhar, devemos, não é que precisa, devemos trabalhar para o nosso progresso e o progresso de todos, de toda a terra. Mas que a gente não se apegue às coisas da terra. Porque as coisas da terra, elas vão ser transformadas, vão acabar. Então hoje você compra uma roupa, você usa essa roupa por um tempo, dali a pouco já não vai mais, daqui a pouco ela já está rasgando, já está se dissolvendo. Tudo vai se transformando. O nosso corpo mesmo. A gente chega aqui, bebê, né? Tudo bonitinho, chegamos até a adolescência, tudo muito novinho, e depois o nosso corpo, a nossa renovação celular, tudo isso vai se desgastando com o tempo. E vai chegar um momento em que nós vamos ter que deixar esse corpo aqui também para a natureza. Composto de elementos químicos que vão retornar de novo para sofrer as suas transformações. Então, Jesus, veja, ele está tirando inclusive a ansiedade das pessoas. Porque hoje a gente parece que, com o advento da internet, nós saímos do ritmo natural da vida. Nós saímos do ritmo natural. E a gente vive numa correria que nem sabe por quê. É tanta coisa para fazer e muitas das pessoas ainda reclamam que parece que fez tanta coisa e não fez nada. E isso quando a pessoa começa a sentir isso, ela está já com sintomas de ansiedade. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas na rapidez do nosso pensamento. Nós acostumamos com o mundo tecnológico. Aliás, nós nos acostumamos, nós somos condicionados a esse mundo tecnológico. E a gente esquece que a vida é processual. A natureza é processual. Se você planta uma semente hoje, ela não vai dar o fruto amanhã. Mas nós acostumamos a pedir comida por telefone. Então a comida já chega feita, ela não é processada no tempo que a gente gastava antes para processar. Então nós achamos que no nosso mundo emotivo, nas nossas emoções, nas relações, em tudo, nosso trabalho, tudo tem que ser assim, a toque de caixa.
instantâneo. E não é, a vida não acontece assim. E por isso que hoje nós andamos ansiosos. Aquela ansiedade que anseia o futuro. Que existe vários tipos de ansiedade. Essa ansiedade que eu estou falando é aquela que anseia o futuro. A pessoa vive mais com o pé no futuro do que aqui na realidade. Depois tem um outro tipo da ansiedade, que é a ansiedade e medo. Porque a insegurança de não conseguir produzir, a insegurança de não alcançar os patamares que a pessoa programou para a vida dela. E tudo isso tem um custo psicológico, emocional e físico para nós. Então, Jesus, quando ele fala para a gente contemplar as aves do céu e os lírios do campo, ele não está dizendo, olha, você não precisa trabalhar que Deus vai vir te trazer tudo isso. Não. Porque se vocês prestarem atenção, inclusive os pássaros trabalham. E eles têm que ir em busca do alimento. Eles têm que procurar o alimento. Porque a lei de trabalho, de movimento, é para todos. A formiga precisa carregar a folhinha nas costas. Cada um dentro da sua função. Porque o trabalho é o próprio mecanismo da vida. Então, a gente precisa aprender a tirar o fundo do que é que Jesus está falando e não levar as coisas ao pé da letra. E o que ele fala? Não vos aflijais dizendo o que comeremos, o que beberemos. Por quê? Deus sabe das coisas que nós precisamos, tanto sabe que o nosso espírito está aqui encarnado. Se não soubesse, a gente não teria sido gerado um corpo para que a gente habitasse durante um tempo aqui. Então, por que a gente se aflige tanto? Como ele fala, homens de pouca fé. Ou a gente acha que o nosso espírito foi criado ainda junto com o corpo, ainda tem essa mentalidade. E mesmo que fosse, não é o pai e a mãe que criam um espírito para a criança. Eles só fornecem o quê? A parte material. As células, né? Só isso. Então, já por isso, já é um motivo da gente pensar um pouquinho. Poxa vida, se eu estou aqui, né? Eu não caí aqui de paraquedas à toa. Se tem uma força que nos conduz o nosso espírito à evolução, essa força sabe do que eu preciso para eu poder desenvolver. A questão é que muitas vezes nós tomamos decisões erradas na vida e aí a gente coloca a culpa em Deus ou na vida. Mas na grande 90% ou mais das vezes são as nossas escolhas erradas. Porque Deus só quer o nosso bem. E às vezes ele nos oferece até oportunidade sem a gente merecer. Por quê? O intuito é para que a criatura evolua. Então ele vai dar esse material. Mas é claro, nós precisamos fazer o nosso movimento. Né? Porque em outro momento Jesus ainda fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, ele não isenta ninguém do trabalho, ele quer tirar a pessoa da ansiedade de querer alcançar coisas que muitas vezes nem é para ela ou se desgastar demais por isso. Que tudo tem uma cadência no universo. Então, não precisa desse desgaste, desse sofrimento. E ele fala depois... Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Então, o que ele fala assim? Olha, Deus está tomando conta de você.
Ele te abençoa, ele te dá a oportunidade de você estar aqui na terra, você vai procurar os caminhos e ele está com você. Desde que você faça boas escolhas e ande no caminho onde você se respeite e respeite quem está à sua volta. Então procure o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não prejudique as outras pessoas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, gente, é o reino do nosso coração. Aonde que está o reino de Deus? Lá em cima? Não existe lá em cima. Na criação não existe. Não tem lá em cima, não tem lá embaixo. Nós estamos dentro de um universo. E Deus não é simplesmente um ser como a gente imagina. Um humano com um corpo como o nosso. Não é. Ele é a inteligência suprema que permeia tudo. Então, tudo que existe está contido nele, inclusive nós. Então, se nós estamos nele e ele em nós, onde que está o reino? Está dentro de nós. Então, o que a gente deve obedecer com esse reino e justiça? Que a gente se respeite, que a gente ande no caminho do bem, que nós não nos prejudiquemos. E da mesma forma, a gente não faça isso com outra pessoa. Isso é viver a espiritualidade. Viver espiritualidade não é viver rezando na igreja ou no templo, isso e aquilo, não. Isso é devoção. Você ter uma religião e você ter um lugar onde você vai rezar, ou fazer um culto, ou participar, isso é devoção. A religiosidade, a religião vem da palavra religare, que é ligar você com o seu Deus, o seu Deus não, com o Deus interno, que habita em você, que habita em todos. Então, como é que eu tenho que olhar as outras pessoas? Como sendo também Deus. E aí eu vou procurar justiça. O que eu quero de bem para mim, eu vou querer para o outro também. Então, procurar o reino de Deus, procurar fazer todo o bem que eu posso com os talentos que a vida me deu, essa é a nossa obrigação. Aliás, essa é a nossa ferramenta de trabalho. As pessoas acham porque trabalham dentro de alguma religião ou com alguma espiritualidade que está fazendo as coisas para os outros. Não tá. A gente está fazendo é para a gente mesmo. Mas quando a gente beneficia o outro, a gente está beneficiando a nós mesmos. E a lei é igual também se eu fizer o mal para alguém. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. Buscar o reino de Deus, buscar as coisas, conhecer um pouco de como é que funcionam essas leis do universo. Procurar entender por que é que Jesus pedia para que a gente perdoasse o outro. Quando ele pede para a gente perdoar, ele está justamente fazendo com que a gente respeite o outro, o grau da evolução do outro. Nem todo mundo está no mesmo patamar de conhecimento e de amadurecimento espiritual. Nós nos magoamos muito nas nossas relações humanas, que são dolorosas, mas os relacionamentos servem inclusive para o nosso crescimento. Todo relacionamento serve para o crescimento. O primeiro relacionamento que a gente tem aqui na Terra quando chega é com a nossa mãe. Ou com os nossos cuidadores, muitas vezes é uma outra mãe, ou enfim. Nós já nascemos já precisando da ajuda do outro. Nós não somos seres que nascemos aqui, temos a condição de nos alimentarmos sozinhos, de nos agasalharmos e de nos protegermos se não tiver um outro ser, um adulto que tome conta da gente.
Então, esses já são os primeiros relacionamentos da vida. E nós vamos levar muito disso para a nossa vida adulta. Por isso que eu sempre falo, procure o tratamento espiritual, sim. Nós precisamos tratar do nosso espírito, nós precisamos ter conhecimento de como é que as coisas funcionam no universo. Mas trate também do seu psicológico. Por isso que eu digo conhecimento, autoconhecimento, para que a gente possa realmente ter uma evolução. Então, buscar primeiro o reino de Deus significa, por mais coisas que você consiga conquistar no mundo ou que você esteja buscando, não se prenda a isso, não sofra com isso. Faz o seu trabalho, faz a parte que lhe cabe. Sai desse quadro de ansiedade. Procure agir honestamente. Procure não querer passar a perna em ninguém. Ficar tirando vantagem dos outros. Isso é buscar o reino de Deus. Eu busco em mim e eu ofereço para o outro. Ah, mas o outro não oferece para mim, é problema dele. Ele está gerando uma devolução disso. Por isso que ele fala, não fica tão preocupado com o que os outros estão fazendo. Vamos colocar a nossa atenção, nos ocupar com o que nós fazemos da nossa vida. Porque olha, minha gente, daqui a pouco essa vida aqui termina e nós vamos ser chamados à expansão de consciência na outra dimensão. Vamos ter que deixar esse corpo aqui. E aí como é que fica? Como é que nós chegamos no mundo espiritual? Não pensa que chegando no mundo espiritual vai ser tudo diferente, que eu vou dar um salto quântico e me tornar um anjo, não. Nós vamos chegar exatamente da forma como nós nos comportamos aqui. Exatamente. E a todo momento nós nos aliamos com mentes, com espíritos, com outras pessoas que pensam como nós. Porque a lei de afinidade é outra lei do universo. As nossas companhias serão aquelas de acordo com a nossa conduta. E isso precisa ficar bem claro. O socorro para nós sempre virá. Sempre. Porque esse Criador que nos criou, ele não quer o castigo da sua criatura. E ele tem misericórdia, mesmo quando a gente faz as coisas que não são muito certas. Hoje as pessoas vivem pela vida pensando somente na segurança que acha que vai conseguir trabalhando muito ou fazendo muito. Não existe segurança para coisa transitória. O que hoje está aqui na mão, amanhã pode cair e quebrar. Isso é uma utopia. Até o nosso corpo. Hoje eu tô aqui falando com vocês, amanhã de repente o pai fala assim, ó, acabou seu tempo aí, bora para casa. E acabou, e não tem o que fazer. E tem que aceitar, para evitar sofrimentos, né? Então a gente precisa aprender a ter confiança em Deus. Eu sei que a gente tem dia que confia mais, tem dia que confia menos. E muitas vezes, na dor, é que nós vamos experimentar, procurar, né, o colo divino, o entendimento das coisas. Mas nós não precisamos esperar a dor chegar para a gente procurar o conhecimento. A gente pode procurar isso pela inteligência. É muito mais fácil fazer o progresso pela inteligência do que pela dor. Nós precisamos ter esse conhecimento para ter segurança, certeza das coisas espirituais. E não que isso sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas vivenciar isso no dia a dia. E Jesus ainda fala assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Ou seja, não fica ansioso vivendo de futuro. Vamos acordar de manhã, cumprir com as nossas obrigações daquele dia. E no outro dia a gente vai ter outras coisas para fazer. E às vezes os planos são mudados sem que a gente mova uma palha. Nós precisamos ficar mais em contato com esse lado espiritual, com o evangelho, com esse entendimento, nos ligarmos mais às coisas do alto para que a gente tenha essa coragem de viver a vida. Porque para viver a vida aqui na Terra precisa de muita coragem. E a gente só tem essa coragem quando a gente sente dentro do nosso coração que nós nunca estamos sozinhos, estamos amparados pelas forças divinas. Ontem nós tivemos o nosso atendimento presencial de apometria e eu estava falando justamente isso. Nós não ficamos nunca sozinhos, nós temos um espírito superior, muito superior a nós, que foi dado ao Pai a missão de nos guiar na nossa evolução espiritual. Nós não sabemos o nome dele e ele raramente vai estar aqui do nosso lado porque ele está em outra dimensão, em outro nível de entendimento. Mas fora esse espírito que é responsável pela nossa evolução, nós temos também os espíritos protetores. Esses já nos acompanham mais de perto. São aqueles que trazem intuições para nós, que nos aconselham, que estão mais próximos de nós. O nosso anjo da guarda, que a gente chama, aquele que a gente chama, ele, entende? Eles estão atentos. Claro que não fica te vigiando o dia inteiro, como as pessoas entendem errado, né? Acham que os espíritos estão lá te vigiando o dia inteiro, como se você fosse um bebê. Eles têm também trabalho para fazer, aliás, muito trabalho para fazer. Mas na medida em que nós precisamos da sua ajuda, como disse ontem o mentor, é muito rápido. É em fração de segundos, porque o pensamento, ele viaja, ele cruza os espaços com muita facilidade. Nós nos comunicamos por ondas de informação. E além desses espíritos protetores, nós temos os espíritos simpáticos a nós. Quem são esses espíritos simpáticos? São as pessoas da nossa família, que já desencarnaram antes de nós. São pessoas da nossa família espiritual que a gente não conhece nessa existência, mas de existências passadas. Ou são espíritos que se ligam a nós pelas nossas atividades, pela nossa forma de pensar e de agir. Muitas vezes a gente vai escolher fazer um curso, por exemplo, um aprendizado, e a gente entra na egrégora de espíritos que estão naquela sintonia. Agora, se eu começo também a ter comportamentos, a frequentar lugares indevidos, a me ligar a vícios de toda ordem, quem é que eu vou ter do meu lado? Esses espíritos que são simpáticos ao meu comportamento. Então, vejam que tudo na nossa vida parte de dentro. Tudo é a nossa decisão. Tudo é escolha nossa. Isso é viver no consciente. E a gente tem que viver o momento presente. Porque viver no consciente é viver no presente. Não é viver o dia de amanhã. Quando chegar amanhã, a gente vai dar conta daquilo que tem que fazer amanhã. Você pode programar e amanhã será amanhã. Hoje, a gente tem que ficar no presente de fazer bem feito o que a gente está fazendo. De cuidar de fazer o que deve ser feito. Geralmente, as pessoas vivem na ansiedade porque acham que tudo na vida depende única e exclusivamente do seu esforço pessoal e mais nada.
Sim, o seu esforço pessoal. Mas esse esforço que está na sua materialidade, ele também é ajudado pelas forças espirituais. Porque muitas vezes a gente põe as coisas de um jeito e vem a vida e remexe e vira tudo de outro jeito. Então a gente põe e Deus dispõe da forma como é melhor. Porque, como eu disse, Ele quer sempre o nosso melhor. E às vezes daquele jeito que a gente estava fazendo não estava bom. E isso inclui tudo, inclui o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Então, a aceitação de como a vida também mexe com as nossas decisões é muito importante. Nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer. Porque às vezes a gente nem sabe querer, né? De manhã você quer uma coisa, à tarde outra, à noite já quer outra. Um dia você quer de um jeito, outro dia quer de outro. Então precisa de alguém superior a nós para nos ajudar com isso. E muitas vezes, lugares que nós trabalhamos e saímos, ou a gente vai, ou mesmo relacionamentos, a gente vai ver que foi bom, porque depois você foi procurar outra coisa. Às vezes uma troca de carreira, de profissão. Né? Tudo isso são fontes de quê? De crescimento para o nosso espírito. A vida está em constante transformação. E nós também. Relacionamentos também. Muita gente reclama. Porque sofre com os relacionamentos que terminam. Gente, todo relacionamento termina. Todo. Não tem para sempre. Para sempre, como já dizia a música, sempre acaba. Porque relacionamentos, eles existem para que a gente tenha aprendizados. E em muitas situações da nossa vida, a gente chega no determinado patamar que aquele aprendizado já foi feito e a gente precisa seguir. Então, os relacionamentos, eles devem ser alianças que nós fazemos. Mas o que a gente faz aqui na Terra? A gente faz algema. Faz algema ao invés de fazer alianças. Tem que respeitar o momento de cada um. Porque uma coisa eu digo, quem realmente ama não se separa de quem ama. Ah, então eu vou me separar de uma pessoa, nunca mais eu vou ver. Nunca mais não existe. A gente vai encontrar com as pessoas depois. Por isso que é bom ao entrar e sair da vida de alguém, neste momento, é muito importante. Procurar não magoar o coração das pessoas. Porque tudo isso você vai carregar com você. Ah, eu divorciei e acabou. Não existe divórcio energético. Tem um monte de gente na internet que vem aí e coloca, porque eu vou fazer o divórcio energético para... Não existe. Ou você se harmoniza com aquele ser, ou você fica ligado energeticamente por cordões invisíveis com esta pessoa. E se escraviza com isso. Ah, então como é que faz? Olha, gente, o perdão é a profilaxia da alma. O dia que essa humanidade aprender realmente o que é o perdão, que é o entendimento das coisas, a aceitação e a harmonização interna, 99,9% dos problemas da humanidade estarão resolvidos. Mas não, a gente quer estar no controle. A gente quer porque quer. Como criança que bate o pé que quer. E não é assim que a vida funciona. Deixar ir, ser grato, porque esse espírito, essa pessoa passou pela nossa vida e trouxe lições para nós, como nós deixamos lições com essa pessoa. É assim que a gente limpa os cordões. Porque amanhã
lá no plano espiritual, você despido desse corpo físico, com uma expansão de consciência, você vai encontrar com as pessoas aqui. Encontra. Eu sempre digo que o mundo é pequeno e redondo. E aí, como é que você encontra com o outro? Com que cara? Como é que fica? Vamos ficar vindo de encarnação em encarnação aqui, repetindo os mesmos erros? Ora você faz para mim, ora eu faço para você, e fica nesse círculo vicioso quanto tempo? Preso nessa roda karmática. É tudo que a gente vê nos atendimentos de apometria. Séculos. Não pensa que a história se resolve num dia ou em um ano ou em 10 anos, não. Às vezes atravessam vários séculos levando uma história dessa. Nós precisamos tomar muito cuidado. Como já foi dito aqui no começo, dentro do outro tem Deus como tem dentro de mim. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Para quê? Para que a gente não fique andando nessa ansiedade. Ansiedade de medo, ansiedade de culpa, muitas vezes, e ansiedade do amanhã. Então, vamos aprender a olhar as aves do céu e pensar no Senhor da vida, que conhece todas as nossas necessidades. As nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades materiais. E vejam, perceba que a vida todos os dias nos oferece uma chance. Se você acordou, você consegue sair da cama, se você consegue já fazer alguma coisa. Sempre tem alguma coisa a ser feita. O mundo é um mar de possibilidades. Com o advento da internet, então, isso ficou maior ainda. O conhecimento está muito mais fácil. Então, vamos aproveitar isso. Não vamos nos cansar pelo ouro, pela matéria, mas procurar primeiro o reino de Deus. Procurar o bem. Vamos fazer o bem para as pessoas que a gente puder. Vamos nos colocar ao lado de outras pessoas dentro da mesma sintonia que querem o bem e vamos ajudar também a fazer o bem. Porque, olha, sempre o maior beneficiado vai ser nós mesmos. E o nosso trabalho é uma bênção. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha no Grupo Semente de Luz, nós temos a honra de poder trabalhar com a espiritualidade. Porque é uma honra, é uma oportunidade ímpar de redenção, de instrução e de evolução para o nosso próprio espírito. O nosso trabalho que a gente tem como remuneração na nossa vida física, que não importa a profissão, é também um momento de redenção do nosso espírito. Vamos agradecer o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos procurar trabalhar com alegria. Porque os frutos disso, minha gente, somos nós que vamos colher. E também os nossos irmãos de humanidade. Porque amanhã, quando a gente deixa essa dimensão, muitas pessoas talvez chorem quando eu desencarnar. Depois eu vou virar um porta-retrato, talvez na casa do meu filho ou de alguém. E depois de um tempo, nem isso. A nossa personalidade também passa. As pessoas, a gente vê até quando um artista, uma pessoa, né, que tem relevância, desencarna, todo mundo faz aquele auê e depois esquece. Mas o que fica é o nosso trabalho. Ele fica aqui e as pessoas vão se lembrar das coisas que nós fizemos de bem. E todo ganho evolutivo, quem vai levar somos nós mesmos. É esse reino dentro de nós que precisa ficar rico, não o lado de fora.
Eu trouxe aqui algumas frases de Khalil Gibran, que eu gosto muito, do livro Profeta, que ele fala sobre o trabalho. E ele diz assim: vós trabalhais para vos manter no compasso da terra e da alma da terra. Pois ser indolente é intrometer-se nas estações e afastar-se da procissão da vida que segue majestosa e orgulhosamente submissa rumo ao infinito. Ao trabalhar, sois uma flauta cujo coração o murmúrio das horas atravessa e transforma-se em música. Depois, mais para frente, ele fala assim: mas se em vossas dores dizeis que o nascimento é uma aflição e as necessidades da carne uma sina, inscrita em vossa fronte, então respondo que nada, além do vosso suor, lavará esse estigma. E o que é trabalhar com o amor? Perguntaram a ele. E ele respondeu: é tecer o pano com o fio de vosso coração, como se vosso bem-amado fosse trajá-lo. Porém vos digo, aquele que toma o arco-íris para estendê-lo sobre a tela, à semelhança do homem, é mais do que aquele que faz sandálias para calçar nossos pés. É só grandioso aquele que transforma com seu próprio amor o murmúrio do vento em música ainda mais serena. O trabalho é amor tornado invisível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com dissabor, é melhor abandonar vosso trabalho e ir-vos sentar à porta do templo à espera de esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se fazeis o pão com indiferença, vós o fazeis amargo, incapaz de saciar a fome do homem. E se tendes rancor ao amassar a uva, vosso ressentimento destila veneno no vinho. E ainda que cantais como anjos, mas não amais o vosso canto, impedis que o homem ouça as vozes do dia e da noite. O profeta, nesse livro que chama também o Profeta, Khalil Gibran, ele está falando de como é que nós devemos viver a nossa vida no trabalho, colocar amor naquilo que a gente faz. A gente colocar amor quando faz um alimento, quando se serve um copo de água. Colocar amor quando nós estamos em contato com as outras pessoas, colocar amor quando a gente arruma a casa. Colocar amor dentro da nossa profissão. É esse o caminho. É o caminho que vai fazer com que essa terra aqui cresça, que ela evolua, que ela se transforme realmente nesse mundo regenerador. E para isso precisa da cooperação do trabalho de cada um de nós. E para que isso aconteça, não se esqueçam das palavras de Jesus. Não vos aflijais pelo dia de amanhã. Ao dia já basta o seu cuidado. E busque o reino de Deus. Busque o sentimento, busque o amor, busque o conhecimento, o autoconhecimento. Todas as outras coisas serão acrescentadas, com certeza. Porque o nosso Pai é um Pai de amor, de bondade, de justiça e misericórdia. E é isso que o nosso Mestre veio ensinar para todos nós. Ele que desceu dos píncaros mais altos da evolução espiritual, ocupou durante um tempo um corpo carnal para poder trazer para nós essas mensagens que precisam ficar bem entendidas e aplicadas no nosso dia a dia. E eu espero que esse evangelho tenha tocado seu coração de alguma forma, que tenha te ajudado, que te faça refletir um pouquinho sobre a sua vida, sobre o que você tem feito, para que a confiança
nasça dentro de você. Tenha fé. Tudo aquilo que nós colocamos a fé e a confiança no Pai maior, Ele nos dá. Às vezes não nos dá na hora que a gente pede, nesse momento. Mas tudo que nós pedirmos, Ele sempre nos vai dar. E tenho a certeza que Ele sempre vai dar aquilo que for o melhor para nós. Então nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai maior, por essa oportunidade, por esse Evangelho. Pedindo a Ele que esteja sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Não só nesse momento de Evangelho, mas em todos os nossos afazeres. Que nós possamos, ao começar uma tarefa, elevar o nosso pensamento ao alto. Pedindo forças, pedindo iluminação para que a gente faça bem feito. E ao terminar a tarefa, nós possamos elevar o pensamento ao alto e agradecer. Agradecer pelo nosso trabalho, por aquilo que nós cumprimos. Que nós possamos abençoar a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor, para que todos possam receber as bênçãos que vêm do Pai maior através da fraternidade. E que Jesus sempre nos abençoe a nossa intenção de aprender e de servir no bem, hoje e sempre. Graças a Deus. E graças a Jesus. Esse evangelho vai para a Gisele, que pediu o tema. Então está sendo dedicado especialmente para ela, a todos vocês, mas especialmente para ela que pediu o tema. Lembrando que se vocês quiserem que a gente discorra sobre algum assunto do evangelho, pode entrar em contato comigo, coloca aí no direct ou nos comentários do Evangelho, a gente anota aqui e depois a gente traz esses assuntos para a gente refletir aqui juntos. Tá bom, minha gente? Que vocês tenham aí uma excelente semana, que Jesus abençoe cada lar aqui representado, para vocês que estão aqui ao vivo, para quem vai assistir depois. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui de volta com o nosso Evangelho Online, às 20h30. Uma ótima semana. Fiquem todos na paz de Deus. Graças a Deus.